E agora chegou a hora do nosso quadro de saúde e vida saudável. Vida saudável, oferecimento biodiagnóstico. A Bio cuida de você. Espaço Beauty, fisioterapia, nutrição e estética. E hoje no nosso quadro, a gente vai falar sobre a endometriose, uma doença inflamatória crônica que afeta de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. No Brasil, segundo a estimativa do Ministério da Saúde, em cada 10 mulheres, uma sofre com o problema. E a gente está recebendo aqui a doutora Larissa Macedo, ela que é radiologista, e vai nos explicar melhor sobre como o diagnóstico é tão importante para fazer um tratamento eficaz sobre a endometriose. A gente vai agora falar com ela. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso quadro, doutora. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar de um assunto que é, ao mesmo tempo, tão impactante e tão delicado na vida da mulher, né? A endometriose, ela ocorre quando nós temos células do tecido endometrial que ela recobre a cavidade uterina, elas migram da cavidade abdominal, e se implantam, né, causando essa reação inflamatória crônica e causando também uma exacerbação desses sintomas pelos hormônios femininos, né? E doutora, tem assim, essa doença, ela comete mais... Quais as mulheres que estão mais suscetíveis a desenvolver a endometriose? Existe um público específico? Sim, nós temos no caso aqui, a endometriose ela pode acontecer desde a primeira menstruação até a última menstruação, né? Mas nós temos uma média entre 30 a 32 anos que a mulher é mais diagnosticada, né? Nós temos como principal sintoma dessas mulheres a dor. Então, nós temos que sempre lembrar que não podemos normalizar essa dor durante o período menstrual. A mulher tem que ser escutada na sua queixa. Em relação a essa dor, porque muitas vezes a mulher está menstruada e sente dor. Mas assim, como identificar, doutora, se essa dor é por conta da menstruação ou se já se trata da endometriose? Porque tem mulheres também que têm essa doença, mas também não sentem nenhuma dor. Exatamente, ainda não é evidência muito clara em relação a isso, né? Nós temos pacientes com poucos sintomas de dismenorreia, de cólica menstrual intensa, que têm endometriose. Né? Então, a gente não tem uma definição clara ainda. Sempre lembrando, a dor é o principal sintoma. Busque ajuda, seu médico de confiança, seu radiologista de confiança, para que esse diagnóstico seja realizado. O diagnóstico, como a senhora falou, é muito complexo, ainda é um desafio o diagnóstico dessa doença, né, doutora? Exatamente. Eu costumo dizer que a endometriose é uma doença que causa um impacto na vida da mulher. Essa mulher pode sofrer, além da dor, além de incapacidade do seu trabalho, dificuldade para engravidar. Então, nós temos que trabalhar sempre o diagnóstico da endometriose num tripé. Uma avaliação clínica bem detalhada. Nós temos um paciente, lembrar de fazer sempre a analgesia dessa paciente e também ultrassom, né, que é um exame que está em alta. Nós temos aparelhos maravilhosos que conseguem detectar realmente a endometriose cada vez mais precoce. E a ressonância de pelve, que particularmente é a minha paixão e a minha especialidade, onde nós podemos mapear toda a cavidade e podemos até diagnosticar a endometriose nos casos mais profundos, né? A endometriose realmente é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Inclusive, a gente tem a participação da população que faz perguntas, né? Vão fazer perguntas para a senhora e a gente quer que a senhora responda agora. A gente pode acompanhar agora a pergunta da população? Olha aqui, telão. Boa tarde, Geandra. Eu sou a Ana Júlia, do DNR. Eu queria muito saber se exercícios físicos podem ajudar com as cólicas. Nenhum remédio, bolsa térmica ou chá tem me ajudado. E aí, doutora? Pronto. A atividade física ajuda? Ana Júlia, o que eu tenho a dizer para você? Atividade física ajuda sim. Então, nós temos que ter um acompanhamento multidisciplinar. Paciente com suspeita ou com diagnóstico de endometriose tem que ter prática de atividade física, tem que ter uma dieta balanceada. E nós temos que acolher essa paciente. O suporte psicoterápico ele é importantíssimo, de suma importância, já que essa doença ela causa um impacto na vida da paciente que atrapalha até mesmo a sua fertilidade. A questão da indisposição causa muito, né, doutora? Demais, muito. Muitas mulheres, às vezes, não fazem atividade física, deixam de fazer porque a dor é insuportável, né? E nós temos chegam muitos pacientes até mim com esses relatos. Doutora, eu não estou conseguindo engravidar, doutora, eu não estou conseguindo exercer minhas atividades do dia a dia. Então, o que eu peço é que todos acolham essa paciente,
toda a família, se for casada, o esposo. Então, a gente tem que acolher a paciente com endometriose. Tem que entender que a endometriose é uma doença que por muito tempo foi subdiagnosticada, mas hoje com o avanço tecnológico, com médicos competentes, com toda essa aparelhagem que a radiologia nos proporciona, nós estamos cada vez conseguindo diagnosticar mais precocemente e conseguindo preservar o fundamental que é a fertilidade dessas pacientes. Hoje em dia aqui em Pix nós já temos ressonância de alto campo que faz esse diagnóstico. E tem mais pergunta da população. Vamos acompanhar agora a próxima dúvida. Oi, Geandra, meu nome é Laura, do bairro Aerolândia. Como descubro se tenho endometriose? Há 4 meses minha menstruação tem estado totalmente irregular, além de me sentir muito inchada e com muitas náuseas na última semana. São sintomas, doutora, da endometriose também? Sim, são sintomas, né? A endometriose, ela pode sim causar essa irregularidade no ciclo menstrual. Nós podemos ter um ciclo mais curto, nós podemos ter um fluxo mais exacerbado, mas eu gosto sempre de frisar, a dor é o principal sintoma que leva a gente a pensar que essa doença já está instalada. E a questão da subnotificação também é outro desafio, Muito. né, doutora? Às vezes as pessoas procuram ajuda médica, procuram um diagnóstico mais preciso, depois de muito tempo sentindo dor todos os meses. Exatamente. Nós temos até 44% dessas pacientes que elas têm sintomas de dor há mais de 5 anos. Então, ainda fala a favor que essa doença ainda é subdiagnosticada. Então, a gente tem que acolher essa paciente, temos que ter uma equipe multidisciplinar que se envolva e que consiga, essa paciente consiga realmente viver sua vida de forma plena. Quais os exames que são indicados que realmente pode aumentar essa probabilidade de identificar essa doença? Ultrassom, nós temos ultrassom transvaginal que pode ser feito com preparo intestinal. Um médico experiente que consiga detectar, então a gente já está conseguindo detectar. Aqui em Pix nós já temos também bastantes profissionais que fazem esse diagnóstico pelo ultrassom e a ressonância magnética da pelve, que nós realmente podemos detectar, mapear, e até nos casos de endometriose profunda, as pacientes que têm que fazer o manejo cirúrgico, nós preparamos essa paciente, fazemos o diagnóstico e nós podemos, junto com o cirurgião, entrar e poder, com segurança, fazer a cirurgia dessa paciente. Eu ia falar justamente sobre isso, doutora. A questão do tratamento. Por medicação e tem também cirurgias, é isso? Exatamente. Tem alguns casos, casos mais leves, nós podemos fazer o tratamento clínico, né? Nós podemos fazer o suporte com o tratamento clínico. E nos casos mais avançados, realmente a paciente tem que passar pelo procedimento cirúrgico. Ok, doutora, a gente agradece muito a sua participação, pelos seus esclarecimentos no nosso quadro Vida Saudável. A doutora Larissa Macedo, ela que é radiologista, trouxe para a gente, né, algumas respostas sobre a endometriose, né, que, como a gente falou anteriormente, é uma doença que atinge 1 a cada 10 mulheres no Brasil. Então, é preciso estar bem informado para procurar um diagnóstico preciso e fazer um tratamento eficaz, né, doutora? Exatamente. Eu agradeço demais a oportunidade de falar sobre endometriose, é uma das minhas paixões. Eu tenho pacientes que a gente consegue acolher, consegue fazer um tratamento, não só como radiologista, mas uma coisa mais humanizada. Okay, agradeço doutora. muito. Obrigada.